E vamos ouvir a palavra, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma noite aqui estamos, Senhor, já cantamos louvores, já ouvimos palavra até o presente momento, mas neste momento, Senhor Jesus, ó Deus, vai vir mais uma porção da sua palavra para os nossos corações. Continua usando o seu Filho como o seu Deus tem usado, abençoando neste momento, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, que esta palavra venha de encontro à carência dos corações, que aqui se encontra para a glória do seu nome. Usa neste momento o presbítero Cleito mais uma vez, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar que os irmãos já estão de pé, vamos ler o nosso tema da campanha, Marcos, capítulo de número 9, apenas o versículo 40. Marcos, capítulo 9, já está também no nosso telão, né? Marcos, capítulo 9, versículo 40, que diz assim: porque quem não é contra nós, é por nós. Amém? Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me alegro mais uma vez pela infinita misericórdia do Senhor, estar na casa do Senhor para glorificar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Mesmo sendo falho, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos guiado, tem nos sustentado, tem nos abençoado neste lugar. E pela também a sua infinita misericórdia, nós estamos aqui nesta noite para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. E é desse Jesus que nós viemos falar nesta noite. Um Deus tão maravilhoso e que tem feito grandes coisas por nós e vai continuar fazendo no meio do seu povo. Mesmo sem merecer, mas Ele é tão misericordioso para conosco e que tem nos abençoado grandemente. E segundo o tema na qual foi passado, né, nessa campanha, nesse segundo elo, é um tema talvez que nós tenhamos vivido ou estamos vivendo nesses últimos dias, mas antes de chegar a ele, eu gostaria de iniciar aqui, pouco depois do capítulo 9, no início do capítulo 9, Jesus ele começa num episódio onde os seus discípulos estavam ali para expulsar o demônio de um jovem lunático. E os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios na qual estavam na vida daquele jovem, né? E mais à frente, no mesmo texto, os discípulos ficaram preocupados porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem que estava ali endemoniado. E Jesus queria ensinar uma lição para os discípulos, seus discípulos, e ele estava já partindo, e logo depois, na segunda epígrafe, na terceira epígrafe, ele diz, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens e matá-lo-ão, e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus ele tentava explicar algo para os seus discípulos, na qual ele estava vivendo talvez os seus últimos dias na terra, e ele queria deixar um ensinamento para os seus discípulos, para que eles pudessem pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, mas os discípulos não estavam entendendo o que Jesus queria falar, o que Jesus estava dizendo para eles. E logo depois, no versículo 33, eles chegaram em Cafarnaum e ele pergunta para os discípulos, o que estavas vós discutindo pelo caminho? Num primeiro momento, os discípulos não puderam expulsar ali os demônios na qual estava na vida daquele jovem lunático. Mas depois Jesus percebeu que eles estavam cochichando, conversando o caminho de Cafarnaum. E quando chegam em Cafarnaum, Jesus pergunta para ele, o que é que estavas vós discutindo pelo caminho? E no versículo 34, eles talvez explica, tinha disputado entre si qual era o maior.
No primeiro momento, eles não tinham poder, não tinham autoridade de expulsar os demônios de um jovem lunático, de um jovem que estava sendo atormentado por demônios. E no caminho de Cafarnaum, eles já estavam preocupados quem era o maior entre eles. Talvez porque alguns teólogos imaginam, acreditam que Jesus ele iria ter um reino. Eles estavam sendo, talvez, pressionados por Roma. E eles acreditavam que Jesus ia ter um reino, onde Jesus seria o sumo sacerdote, talvez o rei desse reino. E eles estavam almejando qual o posto que eles teriam. E eles estavam cochichando o caminho de Cafarnaum para saber qual deles era o maior entre eles. E Jesus já indaga eles e diz no versículo 35, se alguém quiser ser primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus já estava passando por situações na qual nós talvez estejamos vivendo nesses dias. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão querendo viver de cargos, mas talvez elas não se preocupam com os encargos que o cargo traz. Muitas vezes as pessoas estão querendo status, querendo estar no holofote, mas Jesus também está vendo o seu joelho dobrado no seu quarto em secreto. E Jesus tem visto também essas pessoas que querem viver de aparência, talvez ele esteja como se fosse Jesus no caminho de Cafarnaum. O que é que tens discutidos pelo caminho? Será quem é o maior? Será quem vai estar à direita? Será quem vai estar à esquerda? Mas Jesus tem ouvido o nosso caminhar diante dele. E no versículo seguinte, Jesus diz, ele pega um jovem, uma criança, e diz assim, olha, qualquer um que receber uma dessas crianças em meu nome, assim o recebe. E qualquer que a mim recebe a mim, não recebe a mim, mas recebe a quem me enviou. No primeiro momento, os discípulos queriam expulsar o demônio e não tinham poder, não tinham autoridade para tirar os demônios. No segundo momento, eles estavam querendo saber quem é ele, qual deles seria o maior entre eles. E Jesus diz para eles, olha, quem não receber o reino dos céus como uma criança, não tem como receber. Talvez pela imaturidade, talvez pela inocência de uma criança, talvez por algo que a criança tem que transmitir de sinceridade. E na terceira epígrafe ele diz, olha, quem não é contra nós, é por nós. E o versículo diz, começa, mestre, João dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios um homem e não nos segue. E lhe proibamos, porque não nos segue. E Jesus retruca João e diz para ele, olha, não proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Talvez nós tenhamos impregnados os nossos púlpitos nesses últimos dias, talvez quem é detentor de Cristo nas nossas igrejas, talvez a igreja está dizendo, somente Deus está aqui, talvez a igreja B está dizendo, olha, somente Deus está lá, talvez a igreja C, somente Deus está lá, e deixamos de anunciar o verdadeiro Cristo Jesus. Não somos detentores unicamente de Cristo Jesus, onde tem várias pessoas por aí que cultuam o mesmo Deus que nós cultuamos. O mesmo Deus que tem uma igreja que está sendo separada nesta terra. Onde Jesus conta a parábola do joio e do trigo, onde estarão dois na cama, um será levado, outro será deixado. Onde estarão duas moendo, uma será levada, outra será deixada. E aonde também simboliza, aonde estarão duas igrejas caminhando aqui nesta terra, aonde uma será levada e a outra será deixada. Em qual igreja dessa você está, meu irmão, nesta noite, eu te pergunto? Estejamos caminhando para a igreja que Jesus já comprou com preço de sangue e vai um dia retornar e buscar e levar para si. E talvez nós estejamos preocupados em saber qual é o maior entre nós, qual o maior cargo eclesiástico nós temos, qual a nossa maior função dentro da igreja,
qual eu posso ajudar e me aparecer mais. Mas Jesus disse, olha, esteja onde você está. Talvez você esteja somente no seu quarto adorando a Deus e continua lá, adorando a Ele, porque Ele é fiel para ouvir a sua oração em secreto. Aleluia, Jesus. E no versículo 40 ele diz, olha, porque quem não é contra nós é por nós. E eu posso talvez trazer aqui o versículo de Romanos 8:31, onde Paulo, dizendo aos irmãos romanos, ele diz, olha, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Quem ousaria se levantar contra você, sabendo que Deus é por nós? E o maior está conosco, mesmo o inimigo se levantando, tentando fazer arruaça, fazer bagunça, escândalos no meio das igrejas por aí, mas o maior ainda está conosco. E na outra epígrafe, Jesus começa a dizer para os discípulos a respeito dos escândalos na qual eles iriam presenciar, ou talvez nós estejamos presenciando nesses últimos dias. E ele diz no versículo 42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor que fora-lhe que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus, ele dá exemplo de uma criança, que nós teríamos que receber o reino de Cristo Jesus como uma criança, a inocência de uma criança. E depois ele diz, olha, qualquer um que fizer cair ou pecar um desses meus pequeninos, naquele grande dia, talvez Jesus queria dizer, naquele grande dia vai ser melhor que ele se matasse, que ele pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no seu pescoço e se jogasse no mar. Seria tão melhor que ele fizesse isso, porque a quem é mais dado também será cobrado. Então, qualquer que escandalizar um destes meus pequeninos que crê em mim, muitas vezes você diz, olha, eu sou o menor dessa casa, eu sou o menorzinho da igreja, mas Jesus está dizendo para você, olha, qualquer um que fizer você se escandalizar, é melhor que ele se amarrasse a uma pedra e fosse lançado no mar. E depois, para concluir essa questão, nós nos perguntamos, mas o suicídio, quem morre, quem se suicida não vai para o inferno? Mas o texto diz, era melhor que essa pessoa se matasse do que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. É muito sério, meu irmão. Muitas pessoas estão por aí escandalizando o Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas famosas na televisão, pessoas famosas nas igrejas por aí, fazendo escândalos, fazendo pequeninos, pessoas se desviarem, pessoas dizerem, olha, eu não aceito mais esse tipo de evangelho que está sendo pregado, agora eu vou cultuar a Deus dentro da minha casa, e dentro da casa dele pode ter certeza que ele não vai conseguir adorar a Deus sozinho. E no versículo 45 ele diz, olha, se o teu pé te escandalizar, corta. E para ti é melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés e serem lançados no inferno. Eu pulei um aqui, né? No versículo 43 ele diz, olha, se a tua mão te escandalizar, corta, e é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Acredito que talvez nos primórdios do Evangelho, as pessoas se mutilaram lendo essas palavras. Mas se nós vamos estar em um corpo glorificado, certamente não teremos, talvez, essa mão que nós temos aqui lá. Talvez essa seria uma passagem simbólica que Jesus estava dizendo, olha, para nós não escandalizarmos, mas talvez se a minha mão fizer um dos pequeninos desviar das suas veredas, era melhor que eu tirasse ela do caminho. Se o meu pé, talvez que o caminhar na qual eu estava caminhando, fizesse escandalizar um dos pequeninos, era melhor eu cortá-lo ele e jogar para lá e entrar no céu somente com um.
E se o teu olho te escandalizar, talvez o que é que eu estou olhando por aí? O que é que eu tenho visto nesses últimos dias? Era melhor que eu lançasse fora um olho e entrar no reino dos céus com apenas um, do que ser lançado no inferno com os dois. Eu já disse aqui em outras oportunidades, no tempo que era jovem, na minha igreja de Tucumã, no estado do Pará. O nosso pastor, ele dizia assim, olha, vocês jovens que estão procurando uma jovem, vocês que estão procurando um rapaz, vocês que estão procurando uma moça, tenham cuidado com essa questão de, eu vou evangelizar ele e ele vai ser crente e nós vamos seguir a Jesus. Isso talvez não funcione muitas vezes. E ele dizia com essas mesmas palavras, é melhor você ir para o céu sozinho do que você ir para o inferno acompanhado. Então, se o seu esposo, talvez nos dias de hoje, na qual nós estamos vivendo, não quer ser crente, a sua esposa não quer ser crente, meu irmão, minha irmã, siga a Cristo Jesus, porque é melhor você ir para o céu sozinha do que você ir para o inferno acompanhada. E Jesus dá esses exemplos nesses últimos dias que ele estava passando pela terra para os seus discípulos, para que eles viessem entender, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E depois Jesus diz, olha, a todas essas três afirmações entre a mão, o pé e o olho, diz, olha, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus ele estava fazendo aqui a alusão ao inferno, ao Vale de Inom. Era um local onde descartavam as coisas, as carniças, os animais mortos, o lixo da cidade de Jerusalém, nesse Vale de Inom. E o fogo era constante lá. E Jesus ele cita, talvez, esse exemplo para que os discípulos pudessem entender, talvez, a realidade de como seria o inferno. Porque no Vale de Inom, as pessoas, eles passavam longe de lá, e talvez para camuflar um pouco o cheiro daquela carniça que havia ali naquele lixão de carne sendo queimada, lixo sendo queimado, eles colocavam enxofre naqueles lugares, então o cheiro talvez se tornava insuportável. E Jesus queria deixar para os seus discípulos, talvez, a alusão de como seria o inferno se eles não se arrependessem, né? Se eles não anunciassem o seu evangelho, se eles fizessem com que alguém se caísse e se escandalizasse, como seria o seu fim. Mas Jesus ele deixa essas palavras para os discípulos e talvez deixa para nós nos últimos dias. O que nós temos feito com o evangelho de Cristo Jesus nesses últimos dias? Nós temos feito alguém se escandalizar através de como eu estou me comportando diante das pessoas, como eu estou sendo crente dentro da igreja e fora da igreja, como eu estou agindo com as outras pessoas através dos meus compromissos, como eu estou me portando perante a sociedade, como eu tenho escandalizado o evangelho de Cristo Jesus nas redes sociais, porque existem inúmeras situações por aí onde existem muitos e muitos juízes nas redes sociais nos últimos dias na qual nós estamos vivendo. Pessoas que ouvem alguém pregando e começam a dizer, isso aí não tem Espírito Santo nenhum. Outro dia mesmo eu vi um cantor cantando e no meio da canção ele se alegrava de uma certa forma que ele dava um chute para cima e o sapato voava e as pessoas começaram a bombardeá-lo nos comentários. Mas eu te pergunto, você sabe, você conhece, você viu a história desse cantor? Você talvez sabe o que ele passou para ele estar com tamanha felicidade? Nós não sabemos, mas nós sabemos julgar o que é que ele estava fazendo. Talvez nós não compreendemos o que ele tem passado, o que ele passou, mas nós só vimos a alegria que ele tem demonstrado. Outro dia aqui eu falei a respeito do irmão Éder, somente o irmão Éder pode dizer a situação em que ele se encontrava, na situação que ele se encontra hoje. Nós vemos, nós ouvimos,
mas só ele que pode pregar com veemência, com autoridade, porque ele passou por toda aquela aflição, por toda aquela dificuldade. Mas nós somos bons de julgar. Nós somos bons de apontar o dedo. Nós somos bons em dizer que não tem Cristo no meio disso, que você vai para o inferno. Mas de maneira nenhuma, você que chegou a Cristo Jesus, você vai sair dessa igreja na qual Jesus já resgatou, já comprou com sangue na cruz do Calvário. Jesus já escolheu a igreja que ele vai levar para os céus. E essa igreja ele já comprou com preço de sangue para morar com ele nas nuvens. Então eu posso dizer nessa noite que o maior é o que está conosco. Muitas vezes o inimigo tem se levantado, tem colocado pensamentos na sua mente, tem colocado pessoas para fazer você distanciar dos caminhos de Deus. Mas tenha certeza, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está por aí. Porque nós servimos a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro, a um Deus que nos chamou, a um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o seu santo nome. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Outra passagem diz assim: será se quando Jesus voltar achará alguém adorando ainda ele na terra? Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão, se santifique mais, dobre mais os seus joelhos, fala mais com Deus nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo. Porque o inimigo ele tem levantado, ele sabe para onde ele vai, o caminho que tem traçado para ele. E talvez ele diz: olha, quanto mais eu tirar dessa igreja, ele vai ficar feliz. Quanto mais ele tirar do evangelho, ele vai ficar feliz. Esteja firme e forte na rocha que é Cristo Jesus. Aonde em Mateus 7, 24 diz: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a nossa casa, a nossa rocha é Cristo Jesus, a pedra angular, aonde tem fortalecido todo o nosso alicerce, a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura de crente aqui na terra, porque nós servimos a um Jesus todo e verdadeiro, fiel em nossas vidas. Não deixe que os murmurinhos que falam por aí te desanime, te distancie, porque o Salmo 133, bastante conhecido, ele diz: olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam em união. Meus irmãos, pensa em uma situação onde há problemas em todos os lugares. Outro dia eu vi um pastor dizendo, ele diz assim: olha, se você encontrar uma igreja que não tem problemas, não vá para lá. Não vá para lá, porque você vai dar problema para os que tem lá. Né? Então nós temos que ter cuidado. Né? E 1 João, capítulo 4, no versículo 1, para encerrar, ele diz assim: ó, maior é o que está conosco. Acredito que eu já disse em uma ou outras oportunidades, porque quando o inimigo caiu, né, foi lançado na terra, o texto diz que 1/3 dos anjos veio com ele, estão com ele. Né? E nós fazemos aqui uma continha simples: a cada 100, 33,33 desceu com ele. Né? Então tem 66,66 de anjos. Então ainda nós estamos do lado da maioria. Né? Para guerrear por ti, para lutar por ti, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória é nossa em Cristo Jesus. E eu convido vocês a se colocar de pé nesta noite. Nós vamos estar fazendo uma oração e eu encerro esse esboço dizendo: maior é o que está conosco do que está por aí.
Maior é o que está dentro do meu coração do que o que está por aí. Maior é o que Deus vai fazer na sua vida do que o inimigo tem te oferecido. Maior é aquilo que Ele tem para nós depois desta vida, porque é a salvação da vida eterna. E é aquilo que nós estamos almejando, uma vida com Cristo Jesus, uma eternidade com Ele, enquanto os inimigos desse evangelho vão estar por aí em um lamaçal de pecado, né? Talvez comparado àquele vale de Inom, onde Jesus contou para os seus discípulos: olha, faça de tudo, mas não vá para lá. Faça de tudo, mas não esteja distantes de Cristo Jesus, né? Outra feita, alguém perguntou: será se realmente existe céu e inferno? E ele disse: olha, o inferno está numa vida, no final de uma vida sem Cristo. Esteja com Cristo o tempo todo e o tempo todo. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai.